Bom, pessoal, agora que a gente já deu uma olhada no primeiro programa, no que o Guarani em tese produziu de melhor nessas duas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, que foi lá o seu setor ofensivo, que até criou alguma coisa mesmo sem ter feito os gols, vamos conferir como anda a produção defensiva da equipe. E aí fica um alerta, né? A gente às vezes se engana. No calor do jogo, a defesa pareceu mais firme contra o Figueirense e tal, a gente na matéria até ilustrou defesa mais forte, mas vamos dar uma olhada com mais calma nos lances para ver que não foi bem isso que aconteceu não. Chamou a atenção bastante o setor defensivo do Guarani, a marcação muito distante, muito espaço para os atacantes adversários. Vamos dar uma olhada nesse videozinho, nessa edição que a gente fez compilando os dois jogos, primeiro Guarani e Figueirense, depois Oeste e Guarani, e aí a gente volta a conversar um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Vamos começar com o lance de Guarani e Figueirense. Olha isso, Ferreira recua para o Xandão, Xandão recua para o Inácio. Olha o Inácio tentando sair jogando, toma um baile dentro da grande área, ó. Rebote da zaga de novo, toda a liberdade do mundo, não pode, né? Aí outro lance de Guarani e Figueirense, bola enfiada nas costas do Xandão. Faltou velocidade para o Xandão acompanhar a jogada, mas olha só, o Guarani marca a distância. O time do Figueirense troca passes com uma facilidade incrível, vai voltar a atacar lá, ó. Vem a batida para o gol, a bola passa por cima, mas podia ter saído alguma coisa ali. Ó, outro exemplo de como o Guarani marca a bola, marca mal, olha só. Bola levantada, ninguém marcou o jogador veio correndo de costa marcando a bola, deu espaço para o cara fazer o giro, e aí o Giovani fez a defesa. Outra chegada do Figueirense, a mesma coisa, espaço para o cruzamento, marcação à distância, graças a Deus ele não pegou a bola ali no meio. Olha esse lance, ó. Espaço total do Xandão, o jogador fez o que quis e conseguiu o cruzamento. De novo o Giovani foi lá e fez a defesa. Aí só mais um lance de marcação à distância. E a marcação à distância seguiu. Vamos para o Guarani Oeste agora. Olha, meu Deus do céu, né? Bruno Lima, se você é zagueiro, me desculpa, você não pode dar uma furada dessa porque você estava na sua posição. Agora a gente já vai para o lance do gol. Dá uma olhada no espaço, olha a capacidade de marcação muito baixa. Chega o Ferreira, tenta fazer o corte, a bola rebate, volta no pé do cara. Mas o que me chama a atenção nessa jogada, além desse drible, é claro, esse drible foi desconcertante, um drible que um marcador não pode tomar, né? Ferreira chega cortando, deu um bate-rebate, olha isso, o Ricardinho, aí vem o Felipe Amorim correndo, os dois marcando a bola, ninguém marcando o jogador. Ricardinho tá marcando a bola, lá, ele corre de um lado pro outro, correndo atrás da bola, não do jogador. Gol do Oeste. Olha a zaga subindo, dois jogadores subindo na mesma bola. Vamos ver nesse outro ângulo aí, ó. O cara consegue ganhar. E aqui o lance final, né? Pra gente fechar, se fosse possível, com chave de ouro. Veja o que faz a defesa do Guarani. Ó. A bola veio lá da intermediária, ninguém acreditou no Mazinho, a defesa desistiu da jogada. O Mazinho chega ajeitando a bola. Ninguém... Olha, o Ferreira chega muito longe, depois vem uma cobertura atrás dele, gol do Oeste. O posicionamento do sistema defensivo do Guarani é muito distante, é muito longe do jogador, muito longe de qualquer ação com a bola. É isso, marcação muito distante, muito espaço para o jogador adversário. O time do Guarani está marcando a bola, não está marcando o jogador. E aí corre atrás da bola como um louco lá no setor defensivo e não consegue alcançar. A gente pode ver aí nos lances, a gente vai rodar eles daqui a pouquinho de novo, mas chama atenção isso. Primeiro, um desentrosamento total entre o Ferreira e o Xandão, algo que pareceu contornável no primeiro jogo, mas que no segundo ficou mais claro ainda. Posicionamento ainda inadequado, a lateral direita aquela incógnita, né, que a gente não entende até agora o porquê de jogar com um zagueiro improvisado ali no setor, mesmo tendo algumas opções, entre elas o Léo Príncipe, que vive uma péssima fase, um mau momento, mas é lateral de posição, e também o Bruno Souza, jogador que está há muito tempo no Guarani, foi revelado nas categorias de base, teve poucas oportunidades, chegou a jogar até como meia, como segundo atacante em alguns jogos, se contundiu, agora voltou de contusão, está à disposição do Vinícius Eutrópio, mas não entra no setor. E me chama a atenção também o seguinte, eu li muito comentário na internet nos últimos meses, até falando da atuação do Ricardinho. Eu concordo, o Ricardinho já não é mais aquele grande jogador, aquele cara que apareceu muito bem no ano passado, foi destaque do Guarani, foi fundamental na campanha do Bugre,
mas jogava como segundo volante, tinha uma liberdade total de encostar no ataque. Ele tinha o Baraca, que fazia bem ali a função de proteção, e aí dava para os dois se revezarem um pouco para ver quem chegava mais, quem chegava menos, quem finalizava mais ou menos. Fica uma pergunta, vou até chegar pertinho aqui de vocês para fazer. Vocês viram o David em alguma jogada de marcação nesses lances que a gente marcou? Não, eu também não vi. O David está desaparecido. E aí o que acontece? Quem está tendo que fazer essa função é exatamente o Ricardinho. Está voltando, está jogando fora da real posição dele, não aparece mais para o jogo, não aparece mais como elemento surpresa e corre na marcação, muitas vezes acaba correndo errado. Vê o buraco? Vai tentar tapar, mas nem sempre dá tempo, como não deu nesses lances que a gente acabou de ver, principalmente no lance do primeiro gol do Oeste. Segundo gol, então, uma fábula, né? A bola atravessou toda a grande área, foi cruzada de longe, dava tempo do sistema defensivo se posicionar, mas não. Bruno Lima ficou olhando a bola, acreditando que ela sairia pela linha de fundo, deu todo o espaço do mundo para o Mazinho chegou com muita categoria, aliás, ajeitou a bola para trás e o companheiro chegou batendo. Tal do Paraíba lá chegou batendo, fez um gol em cima do Ferreira, marcou atrasado, o Ferreira marcou de longe, o Ferreira veio na correria ali, não era para ter tido essa correria. Por quê? Porque o lançamento foi de longe, a bola vem da intermediária, atravessa toda a grande área, cai no pé do Mazinho, o Mazinho toca para trás, dava tempo da defesa ter se posicionado. Mas em todos os lances que a gente cortou aí para vocês nessa edição, a gente vê a marcação muito distante. Espaço para cruzamento, espaço para arrancada, espaço para dominar e girar sobre a marcação. É tudo isso que a gente tem visto. E aí fica a pergunta. Um zagueiro jogando improvisado na lateral direita para fortalecer a marcação. Não está fortalecendo. Um lateral esquerdo, o Inácio, mais preso na marcação. Não está funcionando. O Inácio não tem produzido o necessário defensiva nem ofensivamente. O Bruno Lima, uma piada. Aquela furada do Bruno Lima contra o Oeste foi uma piada. Lance pontual, foi uma falha. Mas é um lance que chama a atenção. Por quê? Porque ele não estava ali fazendo a função de lateral direito. Ele estava marcando dentro da grande área como um zagueiro marca, que é a função para a qual ele foi contratado. Zagueiro. Vem aquela frasezinha antiga, zagueiro tem que zagueirar. O que resta? Resta agora torcer para que nesses poucos mais de 10 dias de trabalho, o Eutrópio consiga reposicionar essa defesa. Talvez o Guarani esteja no mercado buscando um jogador que ele já tem e que venha da base, um jogador barato, um jogador bom e que pode render muito para o Guarani. Vou repetir, base é solução sim, que eu diga o São Paulo. O time do São Paulo ressuscitou na reta final do Campeonato Paulista porque o Wagner Mancini lançou os meninos da base, que foram muito bem na Copa São Paulo, a gente não precisa lembrar, né? Foram muito bem na Copa São Paulo, e o time do Guarani, dentro das suas limitações, também foi muito bem na Copa São Paulo. Talvez seja a hora, tem molecada ali pedindo passagem. A gente tem primeiro volante, a gente tem lateral esquerdo, a gente tem meia, a gente tem atacante, que pode ser segundo atacante, a gente tem algumas posições muito boas, tem zagueiro, a gente tem alguns jogadores ali da base que podem ajudar pontualmente a reforçar esse time. Eu não quero que troque o time todo, eu não quero que tire todo o time que vem jogando e bote um time da base no lugar. Eu quero só que deixe esses meninos jogarem, ainda que entrando durante as partidas, junto com o time profissional. Porque a gente corre o risco sim do cara se desmotivar e buscar uma oportunidade, acabar brilhando em outro clube, como a gente viu alguns outros bons talentos do Guarani brilharem. Dá para consertar o time? Dá para consertar. A gente precisa primeiro consertar lá atrás. Vou chegar mais pertinho aqui para falar com vocês. O próximo jogo é com o Vitória da Bahia. É um dos times que caiu da Série A do ano passado. É um time que vem forte, em tese. É um time que ainda tem algum dinheiro, é um time capitalizado. É um time que tem um doping financeiro positivo nessa Série B. Não vai ser fácil. Se não corrigir esses erros defensivos, se não resolver essa questão da lateral direita, se os laterais do Guarani não se apresentarem para o ataque, se o Guarani não tiver definido quem é o primeiro e quem é o segundo volante, vai ser muito difícil passar pelo Vitória. E se não passar pelo Vitória, a pressão vai ser muito grande, porque serão 3 jogos sem vitória na Série B, 9 jogos seguidos sem vitória, muita coisa para o Guarani Futebol Clube. E por mais que o Vinícius Eutrópio tente tirar o peso dos seus jogadores, dizendo que Série B é Série B e Paulista é Paulista,
70% desse time jogou o Campeonato Paulista. Eles têm sim essa bagagem de 9 jogos sem vitória. Terminam aqui os 2 primeiros programas, são programas pilotos ainda, a gente talvez nem volte a fazer, ou talvez volte com outro formato, ou com uma cara nova, uma cara diferente, com mais gente participando e tal. Mas é isso, era um momento, eu achei que era um momento bom de bater um papinho com vocês, e essa foi a melhor forma que eu encontrei, olhando o olho no olho, falando o que eu penso um pouquinho. Não quero me mostrar melhor do que ninguém não, nem entendo tanto assim de futebol, sou mais um cara que fica ali na arquibancada como vocês, torcendo bastante para que tudo dê certo. Não quero com isso dizer que eu sou o melhor cara, que eu sou comentarista, que eu sou o top do top, muito pelo contrário. Isso é só um pouquinho do que eu penso de futebol e é um pouquinho de como eu vejo as coisas no Guarani nesse momento. Quem sabe a gente volte fazendo um próximo programa falando aí de coisas boas, de vitória, de lances bonitos, da recuperação do time, da correção do sistema defensivo, do ataque que voltou a funcionar. Quem sabe a gente consegue falar sobre tudo isso na próxima edição desse Papo de Bugrinho. Muito obrigado por terem acompanhado, espero que tenham gostado e se a gente voltar, a gente se reencontra por aqui, tá bom? Valeu, valeu demais, um grande abraço.